Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse boletim de mercado olhando para os fatos e acontecimentos lá na Bolsa de Chicago. A soja até tentou trabalhar do lado positivo da tabela, acima dos $15 por bushel em alguns momentos da sessão, no entanto não deu conta de se sustentar nesses níveis não. Essa dificuldade tem motivo e a gente quer entender o que está acontecendo com o mercado da soja nessa conversa com Aaron Edward, consultor de mercado, direto lá dos Estados Unidos. O Aaron está de olho no que está acontecendo por lá e traz para a gente um pouquinho das explicações desse mercado. Um comportamento negativo que vem prevalecendo aí nas últimas sessões, hein, Aaron? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, é isso mesmo. A gente queria ter uma notícia melhor para falar do mercado da soja, mas é o que tem, né? Então vamos ter que lidar com o mundo do jeito que ele é. E o que está acontecendo? O que justifica essa pressão? E por que hoje até o mercado tentou esboçar uma reação, mas não deu conta, Aaron? Soja e milho conseguiram, né? Exatamente. O milho e o trigo trabalharam com força. A soja tentou se sustentar acima dos $15. Esse marco dos $15 é bastante importante por vários motivos. A média móvel dos últimos 20 dias é um fator psicológico, né, dos $15, é um número arredondado, e tem sido difícil o mercado trabalhar acima dos $15. Então, essa sustentação dos 15 era muito importante. Ontem nós perdemos e hoje nós tentamos superar os 15 e o mercado não conseguiu. Então, quem que está vendendo esse mercado e por quê? E a pressão de venda, ou diretamente do produtor, ou pela expectativa do especulador com a chegada da safra brasileira, é o que mais pesa nesse mercado. O tamanho dessa safra brasileira que está prestes a chegar. Então, aí, tecnicamente, qual que é o próximo lugar que nós podemos esperar suporte? Infelizmente, é lá embaixo, na casa dos 14,60. Então, espero que o mercado reaja, fique próximo dos 15 ou caia só um pouquinho e logo reage, mas falando tecnicamente é possível que deslize um pouco mais até aquele suporte lá embaixo, na casa dos 14,60 em Chicago. E pessoalmente eu acho que um fator decisivo que vai direcionar o tamanho dessa pressão de venda é justamente o câmbio, o real, né? Quanto que vai movimentar o câmbio e quão encorajados os produtores brasileiros vão estar para fazer as vendas com essa safra que está chegando. Só para entender direitinho, 14,60 seria o próximo suporte aí do mercado. Você acha que ele pode testar esse nível, Aaron? Pode. Das últimas vezes que a soja caiu, ele não caiu até chegar nesse suporte. Ele achava compradores antes. Então isso é encorajador. Se continuar essa tendência, é encorajador. Mas, tecnicamente falando, o próximo suporte seria ali na casa dos 14,60, olhando os contratos de vencimento mais próximo. E daí você disse que o que sustenta essa possibilidade é a entrada da safra brasileira e a forma como o produtor vai participar desse mercado. A entrada da safra brasileira meio que já está dada, uma grande safra está se apresentando aí. Imagino que vocês aí em Chicago, aí nos Estados Unidos estejam ouvindo também relatos de boas produtividades por aqui. Exatamente, e existem duas coisas. Existe a expectativa da boa safra, isso não mudou tanto, mas também existe o comportamento de compradores e vendedores. Em última instância, quem está comprando, quem está vendendo. Então mudou a expectativa porque previsão de chuva na Argentina, enfim, mudou a expectativa um pouquinho, mas pessoalmente eu acho que a história maior é em que preço o produtor brasileiro vai abrir mão de sua soja na safra, e essa é a pressão de venda que pode pressionar o mercado. E o que eu acho que vai determinar grande parte dessa pressão de venda é o câmbio, quantos reais que eu consigo pela minha soja. Isso depende menos do preço em Chicago e mais do câmbio. Se o dólar sobe, ele tem uma tendência maior aí de participar do mercado, é isso que você está dizendo? Exatamente. E quanto mais ele participa, mais pressiona Chicago. Exatamente, acertou na mosca. Muito bem. Bom, daí você trouxe um outro fator para a nossa discussão, que é a questão da Argentina. A Argentina perde
perde a motivação aí de sustentação para os preços, Aaron? Fica em segundo plano. Por quê? Primeiramente, a soja que foi plantada, a última metade da soja plantada da Argentina, que foi plantado mais tarde, ainda tem chance de recuperar. Então, esse é um fator, nós não sabemos se vai recuperar ou não, mas é um fator para prestar atenção. Mas o principal ponto é que a quantidade de soja que o Brasil produz é muito maior que a quantidade da Argentina. Então, o excesso de soja, no curto prazo, o excesso de soja que está esperado para o Brasil é uma história maior, é um fator maior para compradores e vendedores do que uma possível falta maior ou menor de soja da Argentina. Então, não é que não tem importância a história da Argentina, é que a soja brasileira está chegando e está trazendo pressão de venda no mercado com essa chegada, e no curto prazo, é importante enfatizar, no curto prazo, essa história é a história maior. E a percepção que chega até os operadores aí de Chicago é que a Argentina, se depender de chuva, ou se tiver chuva ainda, tende a recuperar também, né? Parte do prejuízo já está consolidado, mas essa soja plantada mais tarde tem possibilidade de recuperação. Então, não dá para descartá-la completamente. Agora, parte das quebras já foi, né? Está consolidado. O que o mercado aí nos Estados Unidos tem visto em relação ao tamanho da safra argentina, ou tamanho de perda por aqui, Aaron? Olha, os números do USDA são muito acima até mesmo dos números oficiais de Buenos Aires. Eu diria que a maioria das pessoas está esperando que seja uma quebra maior do que 10 milhões de toneladas. Mas eu imagino que a maioria está achando que o número da Argentina está mais próximo do que o número do USDA. Mas exatamente esse número ninguém sabe de consultoria ainda, a consultoria. Até por essa questão que você trouxe. Tem soja que foi plantada atrasada, que se tiver uma continuidade de chuva agora, pode engrossar aí as estatísticas, as previsões, sim, né? Sim, mas no mínimo ali uns 8 a 10 milhões de toneladas a menos perdido, razoável, né? Hoje. Muito bem. Aaron, então a gente tem um intervalo de trabalho aí para a soja nesse momento, e que, se a gente compara com outros momentos, é até mais curtinho, que é dos 14,60 aos 15 dólares, é isso, Aaron? Exatamente. No curto prazo, eu acho que Chicago deve trabalhar dentro dessa faixa de negociação. O que pode ditar esse mercado mais longo prazo? Quando que o produtor brasileiro para de vender, ou porque já fez as vendas que precisa, ou porque o preço desagradou. E, em segundo lugar, passando essa safra brasileira, aí já vamos começar a falar de área dos Estados Unidos, vamos começar a falar de risco de produção, ainda tem a história da Argentina, então é um mercado, para mim, que tem que lidar muito semana a semana. A notícia de hoje não é muito boa, mas essa notícia de curto prazo, falando assim da expectativa essa semana antes da safra, essas notícias podem mudar. Qual que é a sua dica para o produtor brasileiro nesse momento, então? Se já está fazendo as vendas que pretendia fazer antes da safra, paciência, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Não sabemos o futuro, mas esperamos que tenha uma recuperação aí, ou de Chicago ou do mercado doméstico brasileiro, e que os estoques ainda estão apertados, né? Nós ainda estamos falando de um preço alto para a soja. Se tem como segurar um pouquinho, acho que paciência. Muito bom. Mr. Aaron, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom tê-lo conosco, é sempre bom ouvir o que você tem a dizer aí. Me lembro que da última vez que conversamos, você reforçou essa tendência de queda para os preços que poderia acontecer na semana passada, e foi de fato o que a gente viu acontecer aí no mercado. Então, vamos ficar de olho nas próximas possibilidades aí. Dois fatores importantes, então, olhar como a safra brasileira vai entrar no mercado, o volume de soja entrando no mercado nas próximas semanas, mas mais do que isso, como o produtor brasileiro vai
se posicionar diante dessa entrada da safra? Vai sair vendendo de qualquer jeito, a qualquer preço, ou não? Dá para esperar, dá para negociar, enfim, dá para contar com uma virada do dólar, como você bem apontou aí, e daí sim participar. São estratégias que a gente precisa entender ainda antes de bater o martelo sobre o rumo dos preços, certo? Exatamente. O produtor tem que ver o preço que ele abre mão desse grão, e isso vai ter muito impacto sobre o mercado de Chicago no curto prazo. Muito bom. Aaron, obrigado, viu, meu caro? Volte sempre. Abraço. Abraço para você. Tá aí, Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, analisando o mercado, com duas atenções nesse primeiro momento. A soja pressionada e essa pressão seguindo aí por várias sessões contínuas aí. O mercado vai testar, ou pode testar aí os 14,60, 14 dólares e 60 centes por bushel, perdeu aquele patamar dos 15 dólares que vinha se sustentando já há algum tempo, mas precisa de confirmação de alguns fatores. Por exemplo, a entrada da safra brasileira, o real tamanho dessa oferta chegando aí no mercado e, mais do que isso, o comportamento de venda aí por parte do produtor. Se o produtor chegar no mercado com sede, querendo participar aí desse mercado e sobrecarregando ali a oferta, a tendência é de uma pressão maior nas cotações lá em Chicago. Mesmo que o dólar ajude por aqui, mas Chicago vai ver isso como um movimento de venda forte, o que pode derrubar os preços por lá. Muito bem, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago, olhando para os números que estão caminhando para a finalização aí. A gente tem um março perdendo quase 2 pontos, 1 ponto mais 75, a 14 dólares e 88 centes por bushel. O maio, 14 dólares e 86 centes por bushel, uma queda de 1 ponto. Julho, 14,79, perdendo meio ponto. Agosto, 14,39, perdendo 0,75. Esse é o mercado de hoje negativo. Chegou em algum momento a estar trabalhando aí acima dos 15 dólares por bushel, não deu conta de se sustentar nesses níveis não. A gente tem também o milho. O milho já está fechado esse mercado. Para março, 6 dólares e 77 centes por bushel, subiu bem, 11 pontos. O maio subiu 10 pontos, fechou a 6,75. O julho, 6 dólares e 64 centes por bushel, alta de 10 pontos também. E o setembro, 6 dólares e 8 centes por bushel, 6 pontos mais 25 de elevação. Esses são os números do milho. O trigo também teve um dia positivo. Olha aí, o trigo para março fechou a 7,33, 13 pontos e meio de alta. O maio, 7,41, 13,25 de alta. O julho, 7 dólares e 43 centes por bushel, subindo 13 pontos. E o setembro, 7 dólares e 51 centes por bushel, 12 pontos e meio de elevação. São os números de hoje de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.